Imagina a seguinte situação. Um prefeito, ele seguiu a lei das licitações à risca. Ele publicou o edital no prazo exato, escolheu lá a proposta mais barata e apresentou todas as notas fiscais perfeitamente somadas. No papel, uma matemática impecável, né? Exato, impecável. Mas, ainda assim, quando isso passa pelo crivo do Tribunal de Contas, esse mesmo prefeito tem as contas sumariamente rejeitadas. E aí fica a pergunta: como uma gestão, tipo, matematicamente perfeita pode ser reprovada por um auditor? Olha, é exatamente aí que a frieza dos números encontra a complexidade da administração pública. O que derruba esse prefeito hipotético é o mesmo conceito que derruba milhares de candidatos desavisados todos os anos. Aquela ideia de que auditar o setor público é só conferir recibo, né? Com certeza. Quando a gente entra no controle governamental, a regra do jogo muda completamente. A gente avalia não apenas o que foi gasto, mas se a conduta por trás daquele gasto atende de fato ao interesse público. E esse é justamente o nosso foco no mergulho profundo de hoje. A gente vai destrinchar a ISS A400. É a norma internacional que trata da auditoria de conformidade. A famosa ACONF, como a gente chama carinhosamente no nosso material. Isso. E a nossa missão hoje é pegar essa base teórica, que é bem densa, e filtrar com foco cirúrgico, sabe? Implacável para quem enfrenta concursos públicos de alto nível. Mais especificamente, nós vamos entrar na mente da banca Sebrasp. Porque o examinador do Sebrasp, ele não quer saber se o candidato decorou o índice da norma. Ele quer testar a capacidade de aplicar esses conceitos em situações concretas, sabe? As questões parecem inofensivas, né? Nossa, muito! Eles misturam definições, invertem responsabilidades de um jeito tão sutil que, numa leitura rápida, a alternativa errada parece fazer todo sentido lógico. Certo, então vamos destrinchar isso. A promessa para quem nos acompanha agora é dominar de vez as engrenagens da ISAI 400. Vamos entender as pegadinhas clássicas, o que despenca em prova, mas para começar a gente precisa definir o terreno. O que exatamente é essa auditoria de conformidade na essência? Então, a definição central da norma diz que a auditoria de conformidade avalia se um determinado objeto está de acordo com as normas aplicáveis, e essas normas a gente chama tecnicamente de critérios. Ou seja, a auditoria pega uma situação real e compara com critério. Exato. Mas o coração da norma, para fins de prova, a chave mesmo, é que essa avaliação tem um foco duplo: a legalidade e a legitimidade. Entendo bem. É a lei seca. É olhar lá o diário oficial e ver se o prazo foi cumprido. Mas, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. O nosso material faz uma analogia muito boa chamando a CONF de auditoria cara crachá. Uma verificação ali, direta. Mas se é cara crachá, como que a legitimidade entra nessa equação? Porque legitimidade soa como algo bem subjetivo, sabe? Moral até. Soa mesmo. Como que um auditor coloca ética num checklist sem impor a própria bússola moral dele sobre o gestor? Olha, essa é uma confusão muito comum, inclusive entre profissionais da área, viu? A legitimidade na CONF governamental não é a opinião pessoal do auditor sobre o que é certo ou errado. Então não é o que ele acha da situação. De jeito nenhum. Ela está ancorada nos princípios gerais de gestão financeira responsável e na conduta ética que já são esperados ou positivados para os agentes públicos. Tipo os princípios da Constituição? Exatamente. Pense nos princípios da administração pública brasileira: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se um prefeito compra ambulâncias superfaturadas de uma empresa que pertence à própria esposa... Nossa, aí complicou. Pois é. A licitação pode até ter seguido os trâmites formais da legalidade, mas fere mortalmente a impessoalidade e a moralidade. O cara crachá aqui é cruzar a conduta com os princípios constitucionais. Falta legitimidade. Entendi o mecanismo. E, ao fazer essa dupla checagem, a auditoria acaba promovendo 3 pilares importantes, né? A transparência, a accountability, que é aquela prestação de contas e responsabilização, e a boa governança. Isso mesmo. Esse é o tripé de resultados dela.
Sabendo disso, onde que o Sebrasp costuma armar a primeira grande arapuca para o candidato? Ah, a pegadinha mais clássica, aquela que elimina a galera logo na primeira linha da questão, é a confusão entre auditoria de conformidade e auditoria operacional. A famosa ANOP. Isso, a ANOP. O examinador cria um enunciado enorme. Ele diz, por exemplo, que o Tribunal de Contas fez uma auditoria num hospital para avaliar o cumprimento das metas de vacinação, verificando a eficiência do atendimento e a qualidade do serviço. E aí ele conclui dizendo que isso é uma auditoria de conformidade. Exato. Ele diz que esse trabalho caracteriza-se principalmente como a CONF. É um texto que soa super bonito, bem oficial, mas está completamente envenenado. Totalmente envenenado. Quem estuda para gabaritar precisa ter um alarme mental para certas palavras-chave. Se a questão mencionar eficiência, eficácia, efetividade, Resultados. isso o examinador está descrevendo a auditoria operacional. A nossa CONF não quer saber se o hospital atendeu 10 ou 1.000 pessoas de forma eficiente. Ela quer saber se a compra das vacinas seguiu a lei. Perfeito. Se seguiu a lei e os princípios éticos. O foco é a norma, não o resultado. Então fica a regra de ouro para o pessoal que está escutando. Leu eficiência ou resultado, risca a conf da mente e marca ANOP. Sem medo de errar. Certo. Resolvida essa primeira barreira conceitual, vamos entrar no funcionamento prático dessa máquina. Toda auditoria precisa de atores, né? A IACAI 400 fala numa relação de 3 partes. Quem são eles e por que precisam estar separados? A separação é a base da independência. A primeira parte é o auditor, o profissional com independência para coletar as evidências e emitir a conclusão. Beleza. E a segunda? A segunda é a parte responsável, que é o gestor público, a autoridade que tinha o dever de agir conforme a norma e deve prestar as contas. E a terceira são os usuários previstos. Seriam as pessoas que vão ler o relatório. Isso, aqueles que vão usar o relatório para tomar decisões. Pode ser o poder legislativo julgando as contas de um governador ou até a própria sociedade civil organizada. O papel do auditor, então, é ser essa ponte de confiança entre a parte responsável e os usuários, Exato. Entregando o que a norma chama de asseguração. que é, na prática, o nível de garantia. E o nosso material divide isso em 2 níveis: a asseguração razoável e a asseguração limitada. Explica o mecanismo por trás de cada uma, porque eu imagino que o volume de trabalho varia bastante, né? Varia drasticamente. A diferença está na profundidade do trabalho e em como a conclusão é escrita. Na asseguração razoável, o auditor faz testes substantivos profundos. Ele analisa amostras enormes, cruza dados. É um trabalho exaustivo. Então a garantia é maior. Sim, o resultado é uma conclusão expressa de forma positiva. O auditor atesta, tipo, com base no meu trabalho, o objeto está em conformidade em todos os aspectos relevantes. É o maior nível de garantia possível, embora não seria absoluto. Porque a auditoria nenhuma garante 100%, né? Tem limitações. E a limitada é quando o auditor trabalha menos. A natureza dos testes é diferente. Geralmente é focado em procedimentos analíticos e indagações, sem aprofundar tanto na coleta de evidências físicas, sabe? Entendi. E a conclusão? Por causa desse escopo menor, ele não pode dar uma garantia positiva. Ele entrega uma conclusão expressa de forma negativa. Ele escreve no relatório tipo: nada chamou a nossa atenção para nos fazer acreditar que o objeto não esteja em conformidade. Ah, voltando àquela nossa analogia do cotidiano, Sim. é como contratar um mecânico para avaliar um carro usado. A asseguração razoável é o mecânico colocar o carro no elevador, ligar o scanner, desmontar as partes e assinar um laudo dizendo que o motor está perfeito. Perfeito. Já a asseguração limitada é ele dar uma volta no quarteirão, escutar o barulho do motor e dizer: olha, não ouvi nenhum barulho estranho, então parece tudo bem. O grau de confiança muda completamente. Essa é uma excelente visualização. E essa diferença de profundidade reflete exatamente como os tribunais de contas alocam o tempo e os recursos. Mas nas provas, tem um conceito que age como filtro de tudo isso. O filtro do que o auditor decide investigar. O conceito de materialidade. Aí chegamos num ponto crítico. Muito crítico. Porque se a gente pensar com a cabeça da contabilidade privada, materialidade é matemática, né?
Numa multinacional que fatura bilhões, um erro de R$ 500 no caixa não é material. Não afeta em nada a decisão dos acionistas. Exato, o auditor ignora. Mas no setor público a regra muda. Como o Sebrasp cobra isso? O examinador tenta induzir o candidato a usar justamente essa mentalidade contábil. A banca adora colocar itens afirmando que, na auditoria governamental, a materialidade é exclusivamente quantitativa. Que valores ínfimos não afetam a materialidade. Isso. E quem não conhece a fundo a ISAE 400 marca como correto. E erra feio. Porque na administração pública o peso não está só no dinheiro. De jeito nenhum. No setor público, os aspectos qualitativos muitas vezes pesam bem mais que os numéricos. Um erro de R$ 1.000 pode ser imaterial, se foi só um erro de digitação de um estagiário. Mas e se tiver intenção? Aí é que tá. E se o gestor achou uma brecha no sistema para desviar 10 centavos de cada cidadão que paga uma taxa? O valor total no mês pode ser R$ 200, financeiramente irrelevante. Mas o fato de ser uma fraude, de ter dolo e quebra da confiança pública, Torna a situação altamente material. material por sua própria natureza. O risco para a governança é gigante. O material até pontua isso. O risco de não detectar uma fraude é sempre maior do que o risco de não detectar um erro simples, mesmo com valores idênticos. Porque a intenção de burlar compromete todo o controle interno. Falando em controle interno, vamos avançar para a fase de campo. Como que o auditor planeja procurar essa agulha no palheiro? Tudo começa pela avaliação do chamado ambiente de controle. O auditor tem que sentir o pulso do órgão. Existe uma cultura de integridade. Os sistemas exigem senhas duplas. Se o ambiente for forte, o risco cai. Exato. O risco de auditoria despenca. Deixa eu tentar aplicar isso. Imagine a inspeção num almoxarifado de um hospital público gigante. Se o auditor descobre que qualquer um tem a chave do depósito de remédios caros e não tem nenhum registro de entrada e saída, O ambiente de controle é péssimo. péssimo, risco gigante de roubo. Então, no planejamento, o auditor não pode só olhar 3 caixas e ir embora. Ele vai ter que examinar centenas de notas e estoques para ter alguma segurança. A sua aplicação está perfeita. É a resposta ao risco. Um ambiente ruim obriga o auditor a aumentar a amostra e aprofundar os testes. E o inverso também vale, né? Com certeza. Se tem biometria, câmera, conciliação diária, o auditor confia nos controles e reduz o esforço próprio. E isso nos leva à maior casca de banana sobre a execução do trabalho: a natureza das evidências. Nossa, essa é a rainha das pegadinhas de controle. É um detalhe semântico, mas que cai à exaustão. A norma exige que as evidências sejam suficientes e apropriadas. Por que separar essas duas palavras? Porque elas medem coisas completamente diferentes e são interdependentes. Suficiência é a quantidade da evidência, o aspecto volumétrico. O auditor coletou documentos bastantes. Suficiente igual a quantidade. Isso. Já a propriedade, quando a norma diz que a evidência deve ser apropriada, refere-se à qualidade dessa evidência. E o material divide a qualidade em 3 subatributos, né? Um prato cheio para as bancas. Demais. Uma evidência tem qualidade ou propriedade se for relevante, válida e confiável. Relevância é ter relação lógica com o teste, e validade e confiabilidade significam que a fonte é segura. Uma nota fiscal original eletrônica tem alta confiabilidade. Alta. Agora, uma fotocópia borrada entregue pelo próprio gestor investigado tem baixíssima confiabilidade. Ou seja, se o auditor quer provar um superfaturamento de obra, não adianta ele levar para o tribunal 50 caixas de relatórios meteorológicos da época. A suficiência, a quantidade está lá, mas falta propriedade. A qualidade é inútil para provar superfaturamento de cimento. Exato. O volume nunca compensa a má qualidade. E sabe como o Sebrasp ataca isso? Com aquele jogo de espelhos no certo e errado? Exatamente. O examinador escreve na prova tipo: a suficiência da evidência refere-se à sua adequação e qualidade, englobando relevância e confiabilidade. E o candidato lê rápido, vê as palavras da norma e marca certo. E perde um ponto. Joga o ponto fora. A frase pegou a definição de propriedade e colou o rótulo de suficiência.
Quem está ouvindo precisa blindar isso. Suficiência é quantidade. Propriedade é qualidade. Não tem meio termo para o Sebraspesp. Bom, depois que o auditor calibrou o risco, coletou essas evidências com quantidade e qualidade certas, ele precisa entregar um resultado. Chegamos na fase dos relatórios. O material cita duas categorias, o relatório de forma curta e o de forma longa. Qual é a lógica de ter dois tipos? A lógica é a finalidade do trabalho e quem vai ler. O relatório de forma curta é padronizado e focado quase só em emitir uma opinião. É clássico em trabalhos de certificação. Para quem quer uma resposta rápida. Isso. Pensa no investidor lendo o balanço de uma estatal. Ele não quer 200 páginas sobre o clima organizacional. Ele quer um parágrafo dizendo se as contas representam a realidade ou se estão fraudadas. Por isso é curto, estruturado e direto. É a entrega daquela seguração em um formato que o mercado processa rápido. E o de forma longa? Esse já é descritivo e pormenorizado. Vai bem além de uma opinião binária. O objetivo é trazer respostas detalhadas a questões específicas do planejamento. É o formato dos trabalhos de relatório direto. Quando o tribunal escolhe um tema espinhoso. Exato. Tipo, por que as obras de saneamento no estado X estão paralisadas? A resposta exige contexto, análise de causas, recomendações. Não cabe num formato curto. Eu aposto que o esporte favorito do examinador é dizer que o relatório de forma curta serve para relatório direto e traz descrições pormenorizadas. Eles cruzam as linhas. Sistematicamente. Para a hora da prova, o gatilho é simples. Forma curta é certificação, opinião, padronizado. Forma longa é relatório direto, respostas, pormenorizado. Perfeito. E tem um detalhe que as bancas estão cobrando cada vez mais. O que acontece depois da entrega? A norma exige um monitoramento. E o mecanismo disso é muito interessante. Destrói aquela imagem do auditor burocrata que carimba um papel, joga na gaveta e vai embora. O relatório não é o fim da linha. De jeito nenhum. O monitoramento fecha o ciclo da boa governança. O auditor achou o problema, o cara crachá não bateu, o órgão recebe recomendações. O monitoramento serve para verificar, tempos depois, se a falha foi consertada na prática. E isso afeta o planejamento futuro. Por exemplo, um órgão estadual é auditado todo ano. O monitoramento de 2024 afeta a auditoria de 2025. Afeta diretamente e de forma obrigatória. A norma diz que os resultados do monitoramento servem de insumo para a avaliação de risco do ano seguinte. Faz todo sentido. Pensa bem. Se a prefeitura foi alertada sobre fraude na merenda, recebeu recomendação, e no monitoramento o auditor vê que o prefeito não fez nada, o risco vai para o teto. Vai para as alturas. O planejamento do ano seguinte vai ser muito mais agressivo nos testes. O monitoramento retroalimenta o sistema. É um ciclo contínuo de pressão para a melhoria do serviço público. Amarra tudo de um jeito muito elegante. Então, para o pessoal que está com a caneta na mão, vamos consolidar as chaves mestras para não escorregar no Sebrasp. Vamos lá. A auditoria de conformidade não mede eficiência ou cumprimento de metas. Se o enunciado vier elogiando os resultados de um hospital, o alarme tem que tocar. É auditoria operacional. A nossa ACONF é o cara crachá normativo, legalidade e legitimidade ética. Isso. O segundo ponto inegociável é a materialidade. A banca vai tentar convencer que valores pequenos não importam, mas a resposta é sempre baseada nos aspectos qualitativos. Fraude, dolo e desvios éticos são intrinsecamente materiais no setor público. O interesse público não tem um valor mínimo de corte. Terceiro ponto. As características da evidência. Suficiência é o tamanho do lote. Quantidade. Propriedade é a qualidade desse lote. Relevância, validade e confiabilidade. Se a questão disser que suficiência trata de confiabilidade, marque errado sem piedade. Usem os relatórios. Forma curta emite opinião padronizada para certificação. Forma longa responde a questões de forma pormenorizada em relatório direto. Quando o candidato entende os porquês dessas regras, ele deixa de ser refém da decoreba da lei seca. Ele lê o enunciado com os olhos do auditor e antecipa a armadilha. A lógica do examinador fica transparente. Bom, para encerrar nosso mergulho de hoje, olha, pensando aqui agora,
Uma reflexão que vai além do caderno de provas. A gente passou o tempo todo falando de como a Conf é ancorada em regras e no cara crachá da legalidade, mas depende da legitimidade, que envolve julgamento sobre moralidade, princípios e ética. Sim, o lado humano da coisa. Pensando no futuro da administração pública. Imagina o dia em que uma inteligência artificial consiga cruzar instantaneamente trilhões de dados bancários e diários oficiais. Ela vai auditar 100% dos gastos públicos com precisão matemática. Vai ser perfeita na fase de suficiência das evidências. Matematicamente imbatível. Mas será que essa super máquina, fria e orientada por algoritmos, vai conseguir julgar a propriedade? Ela vai ter ceticismo profissional para decidir o que é moralmente legítimo no comportamento de um gestor de carne e osso num momento de crise? A tecnologia pode dominar a lei seca, mas a ética talvez seja o último bastião da mente humana no controle externo. Fica esse questionamento. Nossa, é muito verdade. A tecnologia transforma a ferramenta, claro, mas o julgamento profissional sobre a intenção humana é o cerne do controle. Até que um algoritmo desenvolva empatia e bom senso, o auditor humano vai continuar sendo insubstituível na garantia da legitimidade democrática. Muito bem colocado. Agradecemos demais a quem nos acompanhou em mais esse aprofundamento estratégico. Continuem avançando no material, questionem cada termo da banca e usem tudo isso para buscar a aprovação que vocês merecem. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo. Bons estudos para o pessoal e mantenham a vigilância sempre em alta. Até a próxima!